Olá, sejam bem-vindos ao plano de estudo tutorado do componente curricular de História do 9º ano. Nós estamos na semana 1. Meu nome é Rander e eu estarei aqui com vocês. Caro estudante, nessa semana você irá aprender e compreender sobre a construção da República Brasileira. Por meio da análise de fatos históricos do período, compreender-se-á as desigualdades socioeconômicas entre os grupos que compõem a sociedade brasileira e seus ideais de nação e desenvolvimento. Comandada pelos militares, a República foi proclamada no Brasil em 15 de novembro de 1889. O Marechal Deodoro da Fonseca, que liderou a deposição da família imperial, foi alçado à presidência do novo regime, cargo que exerceu até 1891, quando foi substituído pelo Marechal Floriano Peixoto. Esse primeiro momento ficou conhecido como República das Espadas. Com a primeira eleição, foi eleito o civil Prudente de Moraes. O período de 1894 a 1930 é conhecido como República Oligárquica. Esse nome se deve ao domínio da elite cafeicultora, oligarquia, que significa governo de poucos, no controle do regime republicano. E, por fim, esse primeiro momento da história republicana, 1889 a 1930, é nomeado como República Velha ou República do Café com Leite. Esse período é marcado inicialmente por uma crise econômica avassaladora, conhecida como encilhamento, proposta por Rui Barbosa, em que a emissão de moeda levou ao crescimento desenfreado da inflação e perdas milionárias para governo, empresários e população comum. O encilhamento foi extremamente prejudicial para as classes mais pobres da população. Em 1906, devido ao aumento da produção cafeeira e à estagnação do preço do principal produto brasileiro de exportação, a elite cafeeira, concentrada no estado de São Paulo, visando garantir seus ganhos, pressionou seus representantes no governo do país a aprovaram o Convênio de Taubaté, um acordo que garantia que o governo brasileiro compraria o excedente de café produzido para garantir superficialmente o preço do café e os grandes lucros dos cafeicultores. A República do Café com Leite também é marcada pelos acordos políticos da elite. São 3 os arranjos políticos que movimentavam a máquina eleitoral e política brasileira naquele momento: o coronelismo, a política dos governadores e a política do café com leite. Veja, na sequência, a explicação da política dos governadores e seu ciclo de funcionamento. Importante elemento desse período, a Constituição de 1891 estabeleceu as regras políticas e sociais e determinou o controle da elite sobre os demais grupos sociais. Esse documento extinguiu o poder moderador, estabeleceu o Estado laico, separou a Igreja do Estado e institucionalizou o coronelismo. Além disso, implantou a República Federativa e acabou com o voto censitário por renda, ao instituir o voto universal masculino para maiores de 21 anos alfabetizados. O voto era aberto, ficou conhecido como voto de cabresto, devido ao controle dos coronéis, e excluía mulheres, analfabetos, mendigos, dentre outros. Vamos agora para as atividades. Explique com suas palavras o que foi a política coronelista, o coronelismo. A política coronelista era o poder de voto que os coronéis, políticos, fazendeiros,
tinham em suas mãos. Eles controlavam os votos de todos os seus funcionários com o voto de cabresto. Número 2, quais são as principais características da Constituição de 1891? A Constituição de 1891 foi a primeira de caráter republicano da história do Brasil. Foi promulgada pela Assembleia em 1891 e tinha como fundamentos o federalismo, sistema presidencialista e divisão dos 3 poderes. Muito parecida com a que nós temos hoje, que é a Constituição de 1988. Número 3, a resposta correta é a letra C. Número 4, resposta certa, letra B. Número 5, resposta certa, letra E. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.